Os jovens de hoje preferem ficar em casa do que trabalhar. Vamos ver essa reportagem. A juventude da Europa não quer trabalhar tanto, está exigente, em parte porque não associa dignidade a uma vida dedicada a um único ofício. A do Brasil vai pelo mesmo caminho, algumas vezes por escolha, muitas outras pela falta dela. Existe um grupo, sim, que é mais vulnerável, né, de estar na condição de não estudar, né, nem estar ocupado. Então você tem um acúmulo de estigmas aí, né? Então você tem o estigma da classe social, você tem o estigma da raça, você tem o estigma do gênero. Uma geração que estava ali, né, no caminho, né, do seu projeto de vida de acesso à universidade, do final do ciclo universitário, de acesso ao mercado de trabalho formal, e que, por exemplo, tem esse sonho interrompido. Os entrevistados se referem aos jovens nem. Não têm trabalho nem estudam. Será que estamos errando ao rotular essa população? Ou os Zoomers, referência popular à geração Z, estão mesmo desinteressados em construir uma carreira? Não vou fazer mistério, carreira soa uma palavra meio envelhecida, uma herança que os mais jovens estão recusando. A ideia de estar no mesmo emprego por um tempo a perder de vista não parece tão atrativa, como um dia foi para muitos brasileiros, especialmente nascidos ali pelas décadas de 50, 60. Para falar a verdade, até para mim que sou dos anos 80. A referência de sucesso ou bem-estar com a qual eu e tantos outros da minha época crescemos era estabilidade no trabalho. Quem pudesse que agarrasse uma oportunidade de garantir a aposentadoria. Mas a história tomou outro rumo. Em 2022, por exemplo, vieram a público dados do governo brasileiro que confirmam uma nova tendência entre os mais jovens, o chamado job hopping, pular de emprego, em inglês. A pesquisa indicou que jovens com menos de 25 anos são o grupo que mais muda de emprego em menos tempo. Eles buscam equilíbrio e mais qualidade de vida, além de um serviço que não só gere um salário no fim do mês, mas que faça sentido. Claro, estamos falando aqui de uma maneira generalizada. A pesquisa indica que quase 25% dos brasileiros entre 18 e 24 anos aderem ao job hopping, ou seja, ficam menos de 3 meses no mesmo trabalho. O que você pode achar que não é muito, mas ainda assim são quase 10 milhões de pessoas. E um número 4 vezes maior do que o da faixa etária entre 30 e 39 anos. Além disso, é gente com possibilidade de escolha, muito inclusive dependendo da área de atuação, tecnologia, por exemplo. E um perfil que não necessariamente fica desamparado se não tiver uma renda mensal, ou seja, se nem tiver a fim de trabalhar. Você e eu sabemos, essa não é a realidade para a maior parte dos brasileiros, menos ainda para tantos da geração conhecida como nem. Antes de avançar nessa discussão, vou dar um panorama rápido do cenário europeu, sem o objetivo direto de comparar. É porque aqui o comportamento da juventude nascida entre os anos 90 e 2000 é meio parecido, embora em circunstâncias e condições muito diferentes. Vamos lá, primeiro os números. Enquanto no Brasil, mais ou menos 1 em cada 5 jovens está sem trabalhar e estudar ao mesmo tempo, na União Europeia é metade disso. Em porcentagem, seria uma média de 11,2% de pessoas com idade entre 15 e 29 anos desempregadas e sem vínculo com uma formação profissional. Levando em conta só a Alemanha, esse número é até um pouco menor, 9%, o que a Comissão Europeia diz que é a meta para todos os Estados-membros até 2030. Mas não é sobre isso que esse vídeo vai falar. É só mesmo para você ter na cabeça que os neném são um fenômeno praticamente global e que trabalhar nos moldes antigos não é o que a juventude mais quer na vida. Agora vamos focar no caso brasileiro. Quando falamos em não querer trabalhar, isso pode ser interpretado como coisa de preguiçoso, mas não é não. Tem os casos sim em que não querer é uma questão pessoal, temporária ou não, de alguém com uma rede de apoio boa, que não precisa viver da própria renda. Só que a maioria dos neném do Brasil estão numa situação de vulnerabilidade, sob intensa pressão social. Eles são fruto de desigualdades históricas, não de escolhas individuais, como afirma a Denise Freire, analista de indicadores sociais do IBGE. Existe um grupo, sim, que é mais vulnerável, né, de estar na condição de não estudar, né, nem estar ocupado, e que é justamente das mulheres, principalmente as mulheres pretas ou pardas. Esta reportagem, publicada na página da DW Brasil, confirma a fala da entrevistada com dados. De acordo com o texto baseado em informações do próprio IBGE, 61,2% dos neném brasileiros são pobres e 63,4% mulheres, quase metade pretas ou pardas. O que torna no cenário brasileiro esse um debate também racial na avaliação do Rui Braga, professor do Departamento de Sociologia da USP. Então você tem um acúmulo de estigmas aí, né? Então você tem o estigma da classe social, você tem o estigma da raça, você tem o estigma do gênero, e me parece que é por isso que esse setor, né, tão
tão importante em termos quantitativos, né? No caso brasileiro, hoje, pelos dados do censo, são em torno de 11 milhões de jovens, né? Que não estudam nem trabalham. Esse grupo ele é bastante estigmatizado por isso. Considerando a predominância de mulheres, os especialistas chamaram atenção para um detalhe que escancara uma injustiça. Elas são mais escolarizadas que os homens no Brasil, o que deveria fazer com que fosse mais fácil arranjar um trabalho. O problema é a desigualdade, o acúmulo de funções domésticas e familiares que nem sempre são socialmente vistas como trabalho. Cuidar de um filho ou de um parente próximo. E isso sufoca sonhos de um monte de meninas, na análise da Bárbara Barbosa, coordenadora de Justiça Racial e de Gênero da Oxfam, uma organização civil internacional. Inclusive, é uma geração que estava ali, né, no caminho, né, do seu projeto de vida de acesso à universidade, do final do ciclo universitário, de acesso ao mercado de trabalho formal, e que, por exemplo, tem esse sonho interrompido por ter essa mulher negra jovem periférica que cuidar da sua família, que cuidar dos mais velhos, tem que cuidar dos mais novos, enfim, que é mãe e que tem dupla, tripla jornada de trabalho. Essa precarização, ela se intersecciona justamente nesse corpo dessa mulher jovem periférica. No caso dos homens, não é que eles estejam numa situação melhor, não. A gente também tem que olhar, né, com muita atenção para os meninos, né, para os jovens negros periféricos, né, que também tem uma grande dificuldade de acessar o mercado de trabalho formal e tem encontrado, infelizmente, no trabalho mais precário e mais perigoso a sua existência, que é esse trabalho de motocicleta, de bicicleta, em que ele não tem garantia nenhuma, né, de segurança, de direitos. Se bem que segurança a juventude não tem mesmo em funções com garantias legais. Os jovens, por exemplo, costumam ser demitidos primeiro em circunstâncias de crise econômica. As empresas preferem demitir de imediato os jovens, porque os custos trabalhistas são menores e as empresas não querem ter o ônus de ficar investindo em formação dos trabalhadores, elas preferem manter os trabalhadores mais experientes, né? Então isso aí tem um impacto, ou seja, as decisões que são tomadas, né, elas incidem mais sobre os jovens, né? Os especialistas ouvidos pela nossa reportagem citaram também uma ausência de oportunidades de modo geral para os mais novos, mas claro, especialmente para aqueles com menos qualificação profissional e experiência. É questão da necessidade das empresas, né, abrirem oportunidades para aqueles jovens que querem ingressar no mercado de trabalho, né? O jovem nessa condição, quando a gente olha os dados, a gente observa que muitos estão nessa condição também por falta de experiência, né? Aquela dificuldade do primeiro emprego. Se o jovem, por vontade ou não se qualifica, não entra nem se mantém no mercado de trabalho, é a receita para uma bomba relógio previdenciária. Sem dúvida nenhuma que é uma bomba relógio do ponto de vista previdenciário, porque a gente está falando, como eu disse, de 11 milhões de jovens e jovens entrantes ou jovens que deveriam estar no mercado de trabalho, enfim, nas suas práticas laborais, garantindo renda, né, para suas famílias. E isso tem impacto, tem um custo enorme. Se você tem menos gente apta a trabalhar entrando no mercado de trabalho, isso significa que o sistema como um todo ele tende a se fragilizar. Já deu para perceber, não é? Estamos discutindo e descrevendo uma geração heterogênea demais. Tem os que não querem trabalhar, os que não conseguem, os que conseguem por um tempo, os que não conseguiram se preparar e por aí vai. No caso do Brasil, um país continental, existe ainda a diferença de uma região para outra. A possibilidade, por exemplo, de um jovem acabar se tornando nem-nem é maior se ele viver em áreas rurais e nas regiões centro-oeste, nordeste e norte do país. O avanço da tecnologia, pandemia, crises econômicas, tudo isso deixou o futuro da juventude muito mais incerto, o que coloca sobre ela um fardo, talvez pesado demais. Tanto que os especialistas ouvidos pela nossa reportagem consideram injusto esse rótulo de nem-nem. Ele vem da sigla em inglês NEET, que em tradução seria fora da educação, emprego ou formação profissional. Serve para se referir a indivíduos desalentados, mas que podem estar numa categoria transitória. Existe um processo de entrada e saída contínuo, né, de jovens nessa condição. Então, não é uma condição permanente, não é uma condição estrutural para todos esses jovens.
Estrutural mesmo é a desigualdade, que dificulta muitos brasileiros nem de sair de onde estão. E quanto mais o tempo passa, pior é para achar uma porta que se abra. Infelizmente, isso não é bom para ninguém, nem para as empresas, nem para a sociedade, nem para as universidades, nem para os governos. Né? É preciso, então, se investir em políticas públicas voltadas para, de fato, um empreendedorismo que faça sentido para essa juventude. Os jovens nas regiões norte e nordeste do país já têm uma condição um pouco mais precarizada, porque eles têm mais dificuldade de acesso ao mercado de trabalho por serem regiões menos desenvolvidas. Então, a gente precisa colocar também a questão regional nessa discussão para que esse cenário melhore a médio prazo e longo prazo.